Boa noite, povo de Deus. Pai seja convosco. É nesse espírito de ousadia que nós vamos conquistar aquilo que o Senhor já reservou para cada um de nós, no nome de Jesus. Você já cumprimentou essa pessoa abençoada que está perto de você? Toque na mão desse irmão, diga: Deus te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? A presença do Senhor é real neste lugar. E como o pastor sempre fala, o Espírito Santo é quem conduz tudo aqui. Ele tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra ela lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17 em diante. Glória a Deus. O Senhor é fiel. Deus é bom. E o tempo todo. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, a nossa mídia muito eficiente já colocou aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para que não recebam em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável e agora é o dia da salvação. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, sabemos que a Tua presença ela é real, Pai, neste lugar, pois a Tua palavra nos garante que aonde tiverem 2 ou mais reunidos em Seu nome, ali o Senhor estará presente. Meu Deus, obrigado, Pai, porque poderíamos estar em qualquer lugar, mas a Tua presença nos atraiu. O Senhor tinha um compromisso, Pai, com cada um de nós nessa noite. Obrigado, Pai, pela vida de cada um dos meus irmãos. Aqui está a Tua palavra, Senhor, e o que te pedimos é que estejamos disponíveis para ela nessa noite. Me usa, Pai, conforme a Tua vontade, conforme o desejo do Teu coração. Que essa palavra ela possa reverberar nos nossos corações e nas nossas mentes, no nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Amados, quando eu estava preparando essa mensagem, esse é um tema que já tinha vindo ao meu coração e Deus ele prepara o momento certo para trabalhar aquilo que Ele quer. Eu, na minha casa, pensando, Senhor, muito obrigado. Sabe, amados, eu quero começar diferente de manhã. Eu quero contar um testemunho breve para vocês. Talvez pareça até triste o testemunho, mas preste atenção no que o Senhor está falando. Eu estou aqui hoje porque eu sou fruto de alguém que orou por mim. Eu estou aqui hoje porque teve alguém que não desistiu de mim. O Senhor ele tem planos para cada um de nós, mas Ele sempre vai levantar pessoas
para que elas possam preparar um caminho para que você alcance esses planos que Ele tem. Estava conversando com a irmã Ana ali em cima. A última imagem, pastor, que meu pai teve de mim foi na esquina de um bar com um copo de cerveja. E nesse dia meu pai saiu. Ele foi para a igreja. E a irmã que estava sentada do lado dele, quando ela veio dar a notícia para minha avó, ela disse o seguinte: seu pai estava ajoelhado orando. E ali ele ficou. E quando eu olho, amados, para a atitude do meu pai, mesmo eu estando todo errado, numa vida toda errada, ele intercedendo, clamando, orando por mim, eu consigo entender por que eu estou aqui hoje. Eu consigo entender porque eu tenho uma família, porque a presença do Senhor me alcançou. E se eu puder dar um conselho para você nessa noite, não desista dos planos que Deus tem para você, não. Que Deus tem para a sua família, daquilo que Ele já preparou, daquilo que Ele já estabeleceu para você. O tema dessa mensagem é preparando o caminho para a reconciliação. Quem tem aqui pessoas na sua família que precisam ser alcançadas por Cristo? Quem tem aqui pessoas no seu trabalho que precisam ser alcançadas por Cristo? Amigos, todos nós temos. E da mesma forma que a oração de meu pai, ela me alcançou e hoje eu estou aqui, deixa eu lhe dizer, continue orando por essa pessoa. Talvez você não consiga enxergar naturalmente as coisas mudarem, mas escute, no mundo espiritual tem uma semente poderosa sendo plantada. Cada vez que você dobra os seus joelhos, é livramento, é bênçãos, é retaliações que o Senhor Ele vai tirando, para que essa pessoa que você tem orado, ela tenha um encontro com Jesus. O texto por si só aqui, ele já nos dá um aparato de coisas para que a gente possa falar. Escute, hoje você é uma nova criatura. E como novas criaturas no Senhor, não podemos permitir que o velho homem, ele dite como vai ser a nossa vida hoje. A palavra continua dizendo aqui que por nos conciliar com Cristo em si, o Senhor, Ele nos deu também o ministério da reconciliação. Você é um instrumento da parte de Deus para preparar o caminho para que alguém, assim como você, tenha um encontro com Jesus. Mas, missionário Adriano, vai ser fácil isso? Já vou lhe avisar. Não. Ei, irmã? Não. Mas o que a gente não pode fazer, amados, é desistir. É parar. É retroceder. É nos abater diante das circunstâncias difíceis que se apresentam. Porque a função do inimigo é essa mesmo. Ele vai tentar minar a sua fé. Ele vai tentar fazer você retroceder para que você não consiga externar aquilo que Deus já colocou no seu coração. E Ele continua aqui dizendo que Ele não levou em consideração os nossos pecados. Mas escute, isso não significa que a gente tem que viver uma vida de pecado. Não! Ele não levou em consideração porque isso não importa para Ele. Ele nos deu o seu Filho para que os nossos pecados fossem perdoados. Ele nos reconciliou. O sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. E Ele continua falando que hoje nós somos embaixadores de Cristo. Somos representantes legais do Senhor aqui nessa terra. Ele continua dizendo aqui que por amor, Ele nos reconciliou e hoje nós somos cooperadores dessa obra maravilhosa. E Ele ainda diz assim, ó, insistimos com você para que você não receba em vão a graça, pois eu ouvi o seu clamor e o socorri no dia da salvação. Hoje é dia de salvação, amados. O Senhor não te trouxe aqui em vão. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um compromisso com você. Ele tem um compromisso com a sua família. Você é um instrumento da parte de Deus. Quando eu olho para essa palavra, eu não consigo me enxergar parado sem fazer nada. Essa palavra me dá respaldo para que eu me levante, para que eu abra a minha boca e eu comece agora a proclamar as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Você não foi chamado, escute isso,
para simplesmente sentar em uma cadeira toda terça, quinta e domingo para somente ouvir a palavra. Essa palavra que te transformou, amados, o que ela tem feito além de te transformar? Aonde essa palavra tem chegado? Você tem aberto a sua boca para falar do Evangelho? Você tem externado aquilo que Deus tem colocado no seu coração? Todas as vezes que nós viemos aqui, nós estamos aqui na igreja, nós ouvimos sempre uma palavra de direção, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de cura, uma palavra de transformação. Mas, e quando nós saímos daqui? Como essa palavra se comporta na nossa vida? Escute, você é um instrumento, porta-voz, cooperador de uma grande obra que o Senhor está fazendo de resgate. As pessoas aí fora, amados, estão sedentas da presença do Senhor. Nós temos um tema hoje é culto de missões. Sua cidade é seu campo missionário. Sua casa é seu campo. O seu trabalho é seu campo missionário. A igreja também é um campo missionário. E nós não podemos ficar parados. Precisamos começar a nos movimentar. Escute, o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer neste lugar. Deus colocou uma visão no coração do nosso pastor, estratégias têm sido traçadas, planos têm sido elaborados, mas escute, o instrumento que Deus vai usar junto com o pastor para que isso aconteça, somos nós. E acabamos de cantar o seguinte: eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Quando o Senhor te chamar, se permita ser usado por Ele. Se permita ser usado por Ele. Sabe, amados, a palavra vai dizer que há maior prazer em dar do que em receber. E nós muitas das vezes só estamos recebendo. Chegou o momento, amados, de nós nos levantarmos, de nós tomarmos um posicionamento diferente. As pedras vão começar a clamar. A ardente expectativa é pela manifestação dos filhos de Deus. Existem filhos de Deus aqui nessa noite? Essa palavra é para você, essa palavra é para mim. Escute, você recebeu uma missão. E com essa missão vem algumas orientações da parte do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, a palavra diz o seguinte: portanto, vão e façam discípulos. Se eu pudesse substituir a palavra nações, seria assim: vão e façam discípulos em todas as ruas da Coroa do Meio. Vão e façam discípulos em todos os bairros de Aracaju. Vão e façam discípulos em todas as cidades do estado de Sergipe. Sabe por quê, amados? Você foi chamado para fazer a diferença. E ele continua: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos séculos. Ei, o Senhor é na sua vida. O Senhor, Ele é contigo. Sabe o que é que Ele precisa? De um coração disponível e uma boca para falar. Porque sabe, amados, se existe algo impactante da parte de Deus para o mundo aí fora, é o seu testemunho. É a sua vida. Você é alguém que foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. É por isso, amados, que quando eu olho para a minha vida, eu vou falar de mim, quando eu olho para a minha vida, eu digo: Senhor, muito obrigado, porque a própria perspectiva que eu tinha a meu respeito não era boa. Mas Deus, Ele faz assim, sabe? Ele pega aqueles que não são para confundir os que são. Ele pega os pequenos para confundir os grandes. Ele pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É o Senhor. É o Senhor trabalhando do jeito dele. E se nós fôssemos usar alguém como referência, que na verdade nós vamos usar nessa noite aqui, existe um homem que ele foi um preparador de caminho. Você já ouviu falar dele? João Batista.
Olha o que a palavra diz lá em Lucas capítulo 3, no versículo 3 ao 6. Ele percorreu por toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas. Todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação do Senhor. Mas deixa eu fazer uma pergunta. João está aqui? Não é o nosso João, não. Mas João, está aqui João Batista? Não. Mas essa missão continua. E quem é o instrumento? O instrumento é você, meu irmão. Mas talvez você olhe para essa missão que foi dada para você e você diga assim: mas Senhor, eu não tenho capacidade. Eu não consigo. Irmãos, quem te capacita é o Senhor. Obviamente que nós vamos precisar buscar conhecimento. Claro. É até o próximo ponto aqui. Como é que você vai apresentar alguém que você não conhece? Como é que você vai falar de alguém que você não tem intimidade? Não tem como. Olha o que a palavra diz. João capítulo 1, versículo 6 a 8. Surgiu um homem enviado de Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Escute, todas as vezes que nós estamos aqui nesse altar, e esse é um cuidado da nossa igreja, eu louvo a Deus por isso, a mensagem central que nós falamos aqui é sempre cristocêntrica. É Cristo, não é nada sobre nós, até porque nós não temos nada para oferecer. O pastor faz sempre questão de orientar: meu filho, minha filha, seja eu, a missionária Fabiana, missionária Tiara, missionário Wellington, o missionário Dailson que sobe aqui, ou qualquer outra pessoa. Nós estamos aqui para falar de Jesus, porque somente Jesus, igreja, ele tem poder para transformar a nossa vida. Somente Jesus, ele tem poder e autoridade para mudar qualquer situação. Escute, na onde Jesus chega, a atmosfera muda. Aonde Jesus chega, os demônios correm. Aonde Jesus chega, milagres acontecem. Aonde Jesus chega, nada permanece da mesma forma. Mas escute, não é somente aquilo que você escuta aqui na igreja. Você conhece o Jesus do seu quarto? Você conhece o Jesus das suas experiências? Nós temos muitas experiências relatadas aqui, isso é exemplo para a gente. E glória a Deus que existe a palavra do Senhor para quem tem intimidade com o nosso Deus. Mas escute, existe algo preparado, algo lindo e extraordinário que é entre você e Deus. Nós estamos aqui, nós recebemos a palavra, nos fortalecemos, adquirimos intimidade com Deus, mas quando chega na nossa casa, você tem dado continuidade a isso? Você tem tido experiências com esse Jesus que pode fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou espera? Quando você abre a boca, as pessoas sentem convicção naquilo que você fala? Sabe por que João teve êxito? Claro, ele era um vaso escolhido pelo Senhor. Você também. O Senhor te escolheu, João capítulo 15, versículo 15. Não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi, para que vocês vão e desfrutam, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que vocês pedirem ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Você é escolhido do Senhor. Mas se porventura você ainda não tem dimensão desse Jesus que todas as vezes que a gente sobe aqui no altar a gente fala, deixa eu dizer em umas poucas palavras, mas eu não quero conter Jesus a isso não. São só títulos, Jesus é muito mais do que isso. Mas escute, Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o pão da vida.
Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é o Filho do Deus vivo, o Santo de Israel, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Estrela da manhã, Leão da tribo de Judá, Raiz de Davi. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Jesus é o que você precisa no momento que você precisar. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado, mas se você chegou aqui fraco, deixa eu dizer, Jesus, Ele é a sua força. Se você chegou aqui triste, deixa eu lhe dizer, Jesus, Ele é a sua alegria. Se você chegou aqui doente, deixa eu lhe dizer, Jesus é aquele que vai te curar nessa noite. Se alguém se levantou contra você, Ele é o seu advogado para lhe justificar. Jesus, Ele é aquilo que nós precisamos, quando nós precisamos. Mas isso vai requerer de nós, amados, um nível de intimidade com o Senhor. Como eu falei agora há pouco, eu repito, nós só vamos falar com propriedade se nós o conhecermos, se nós tivermos intimidade com Ele, se nós nos permitirmos dizer assim, Senhor, eu vou entrar no meu quarto agora no secreto e eu sei que o Senhor está vendo. Nesse momento nada mais importa. Sabe, eu não vou para sua... Esqueça a sua casa, aqui, agora. Hoje. Quando você for orar, esqueça quem está do seu lado. Esse momento foi preparado para você e Deus. O Espírito Santo do Senhor está aqui nessa noite. A presença do Senhor, ela é real. E a palavra vai dizer que o Senhor, Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. A palavra diz que nele não há sombra de variação. Ele continua operando milagres. Ele continua reescrevendo histórias. Ele continua nos ajudando para que a gente possa preparar o caminho para que pessoas tenham um encontro com Ele. Missionário Adriano, é só isso? Se for só isso, tá tranquilo. Não, não é só isso. Como anda seu testemunho? Quem é você? Falei de manhã, eu me lembro do pastor Jorge. Quem é você na fila do pão? Será que quando as pessoas olham para a gente, elas olham assim e dizem, eu quero ser cristão como o pastor Edson. Eu quero ser cristão como Jéssica. Ou será que quando ele olha para mim, ele diz, rapaz, não quero ser cristão como aquele ali não. Sabe, amados, precisamos nos preocupar com aquilo que andam falando de nós. Precisamos nos preocupar porque é o nosso testemunho que vai validar essa missão que o Senhor estabeleceu sobre a nossa vida. O pastor, ele falou aqui outro dia, isso me marcou. Aquilo que a gente fala precisa condizer com aquilo que a gente faz. Não pode haver diferença. Não pode estar longe. Eu falar algo aqui para vocês e quando vocês me encontrarem ali na rua, eu estar fazendo totalmente o oposto. Minha palavra nunca vai ter credibilidade. Porque quando você me olhar aqui em cima do altar, você vai dizer, aquele ali eu não espero nada. Mas não é isso que o Senhor tem para cada um de nós. Sabe? As pessoas vão olhar para você. E assim como o sal, ele dá sede. As pessoas vão ter sede do Senhor porque você é sal. Você é a luz desse mundo. Pode aplaudir a Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Vamos por parte. Portanto, também nós. Está falando de quem, igreja? Nós. Essa palavra é para mim e para você, para a igreja.
Estamos rodeados de quê? De uma tão grande nuvem de testemunha. Escute, você está sendo observado. Aonde você chega, as pessoas olham para você. Você é um referencial do Senhor aqui na terra. Você é alguém que Deus escolheu para onde pisar a planta dos pés. As pessoas olharem e dizerem, ali vai o meu servo e a minha serva. As pessoas vão identificar. Olha, é muito lindo, igreja, quando a gente chega em algum lugar e as pessoas olham para a gente sem a gente falar nada. Fala assim, você é o quê? Você é crente. Mas eu não falei nada. Mas a pessoa identifica que você é cristão. Porque existe a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Existe o selo do Espírito Santo sobre você. Não é que nós sejamos, igreja, melhor do que ninguém. Não somos. Mas somos escolhidos pelo Senhor. E um dia nós dissemos sim para Ele. E que a cada dia a gente continue dizendo sim no nome de Jesus. Aí Ele diz, olha, se preocupe com aquilo que te atrapalha. Com aquilo que compromete a sua caminhada de vida. Sabe aquelas raposinhas que minam? Aquelas coisas que vêm para nos tentar, para nos fazer tropeçar. Aquelas pedrinhas que se a gente não tomar cuidado, a gente tropeça e cai. Tem nome, pecado. Cuidado. Cuidado. Porque senão a gente compromete essa missão tão linda e especial que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Existe um povo que precisa ser alcançado. A sua família precisa ser alcançada. Pessoas no seu trabalho, seus amigos. Você foi chamado para alcançar pessoas. O Senhor, Ele quer te usar. Você é um instrumento da parte de Deus. E esse testemunho nós vemos que João também tinha. A palavra diz lá em João, capítulo 1, versículo 19 em diante o seguinte. Esse foi o testemunho de João. Quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Só uma pausa aqui rapidinho. Isso acontece muito com a gente, igreja. As pessoas perguntam quem nós somos. E aí eu estava até lembrando de manhã. A gente teve uma reunião de liderança. E o pastor ele estava falando aqui sobre autorresponsabilidade. Nós entendermos o propósito pelo qual nós estamos aqui. Entendermos quem nós somos em Deus. Quem nós somos hoje em Cristo. Você é uma nova criatura. Você é uma pessoa diferente hoje. E ele disse, confessou e não negou, declarou abertamente, não sou o Cristo. Perguntaram, então quem é você? É Elias? Ele disse, não sou. É o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aquelas pessoas que nos enviaram. Que diz acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no. Então, por que você batiza se não é o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Respondeu João, eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. A gente, glória a Deus, já conhecemos. Já tivemos um encontro com Jesus. Hoje Ele é nosso conhecido e nós somos conhecidos dEle. Mas nós precisamos saber quem nós somos. Já vimos quem é Jesus. E quem somos nós, missionário Adriano? Deixa eu te lembrar. Você é uma nova criatura. Não permita que as coisas antigas dominem a sua vida. Não permita que o passado faça você retroceder na caminhada que o Senhor te colocou. Não permita que o pecado ele comprometa a sua jornada de forma alguma. Isso ficou para trás. Hoje eu e você somos uma nova criatura. Com a nova criatura vem uma mentalidade diferente, vem um posicionamento diferente, vem uma postura diferente. As nossas falas precisam ser diferentes. O nosso posicionamento precisa ser temperado. A nossa palavra precisa ser branda. Somos nós hoje. Você é um reconciliador.
Você é um embaixador de Cristo. Você é um cooperador de uma obra poderosa que está acontecendo. Você é filho. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o que, irmãos? Filhos. Você é nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus. Você não é qualquer pessoa. Você é importante para o Senhor. Isso não é discurso baratinho, não. Ele deu a vida do filho dele por você, porque ele te ama. E quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, nós precisamos ter um posicionamento. Glória a Deus. Aleluia. Missionária Adriana. Alguém? Não. Missionária Adriana. Eu, por algum motivo, no decorrer da minha caminhada, eu acabei me afastando da presença do Senhor. Lembra que foi colocado o Ministério de Reconciliação?
O Senhor quer se reconciliar com você nessa noite. Existe alguém que estava afastado da presença do Senhor que quer se reconciliar com Ele nessa noite? Levanta a sua mão. A gente só quer orar com você. Amém. Glória a Deus. Como diz o pastor, eu quero crer que todos nós aqui estamos em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, a tua palavra foi ministrada. O Senhor está presente neste lugar. E a tua presença é real. Que cada um, Pai, aqui nessa noite entenda o propósito pelo qual o Senhor permitiu que ele estivesse aqui. Para que ele entendesse que ele não é qualquer um. Ele é um instrumento que o Senhor quer usar para fazer a diferença na nossa nação, na nossa cidade, no nosso estado, nas ruas do nosso bairro, na nossa igreja. Pai, no nome de Jesus, se alguém chegou aqui nessa noite, na sua cabeça pensando em desistir, pensando em parar, em retroceder, renova as forças dessa pessoa. Que ela seja, Pai, renovada no seu estômago, na sua alma. Que ela receba o toque do Espírito Santo do Senhor nessa noite. Que ela entenda o propósito para o qual foi chamada. Para que assim, Pai, no nome de Jesus, possamos cumprir o ID do Senhor, fazendo discípulos, batizando, dando testemunho das maravilhas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, para que as pessoas aí fora possam ver a grandiosidade do Deus que nós servimos. Obrigado, Pai, por este culto, por esta palavra, no nome de Jesus. Amém.